Boa noite para todo mundo. Hoje eu vou começar com o Descomplicando Sua Coluna. São 3 dias de live para poder ajudar vocês a aliviar as dores na coluna, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Então serão 3 lives. Possivelmente só no último dia faremos uma prática para poder exatamente testar, ver o que aconteceu nesses dias aí com relação à nossa coluna. Tudo bem? Então, manda aviãozinho pro pessoal para poder vir participar aqui com a gente. A live rápida, não tem nada de 2, 3 horas de live. É uma live bem tranquila, tá? Só para realmente descomplicar as dores da coluna para vocês. Que muitas das vezes a gente vai ao médico e a gente fica meio que sem saber. É aquela coisa que, como mãe e pai faz com a gente. Ah, você tem dor na coluna, você tem que fazer isso, mas não explica o porquê. Então, estou aqui para poder ajudar a vocês começarem a entender o esquema, entender o porquê que tantas vezes a gente fala as coisas aqui no Instagram, ou até mesmo quando a pessoa vai até o estúdio, o que acontece com as suas dores de coluna, porque às vezes uma coisa que não é tão simples é tratada como simples, e uma coisa que não é tão complicada, vocês tratam como se vocês estivessem morrendo, tá bom? Então, é isso que a gente vai passar aqui na live, algumas informações sobre isso. Eu vou colocar aqui um aviãozinho para chamar algumas pessoas. E aí já iniciamos a live. Muito bem. Boa noite, Juan, Jacimelo, Lico, Wellington. Obrigada por comparecer aqui à live. Então, vamos começar. Aí, essa live ela não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Eu vou deixar ela gravada no YouTube. Depois eu passo lá pelos stories o link para vocês visualizarem. Apesar que no link da bio também tem o nosso YouTube, um botãozinho direto pro YouTube. Então, se porventura não conseguiu visualizar agora, ver, porque vai precisar sair, alguma coisa assim, tem como ver depois pelo YouTube, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Normalmente as pessoas começam a apresentar dores na coluna, porque começou a fazer algum certo trabalho e a exigir demais a coluna, fez algum movimento errado, tá dormindo de forma errada também na sua casa. Vários fatores podem começar a fazer com que você comece a sentir dores na coluna. E aí vai chegar um momento que você vai chegar, sempre você toma um remédio, um repouso, faz um alongamento e aí acaba aliviando. Só que você não vai tratando. E com isso vai fazendo um acúmulo de episódios de dores na coluna. Até chegar um ponto que realmente você não aguenta mais, porque você já deu várias entradas na emergência, você já fez vários SOS, já tomou injeção, já foi a médica, já foi a tudo e não sabe mais o que fazer. E aí, na sua última tentativa, você vai ao médico e aí o médico fala pra você, passa a medicação, passa o repouso ou não, que eu não recomendo, e aí manda vocês fazerem fisioterapia, RPG ou pilates. Pois bem, aí vocês chegam pra gente, no caso, a maioria das vezes são pra nós fisioterapeutas, e vocês chegam assim, eu tenho uma dor na coluna, foi diagnosticado uma hérnia, ou então às vezes nem isso, vem constando só uma lombalgia. Lombalgia, como o próprio termo diz, é uma dor na lombar. Lombar, algia, dor. E aí, pra gente, fisioterapeuta,
Ok, dor na lombar, mas qual a causa? Então a gente precisa do diagnóstico médico para poder realmente tratar. Ah, mas o médico não passou exame, não passou nada. Alguns planos já estão permitindo que o fisioterapeuta passe o exame de imagem para a gente verificar. Porque realmente a gente pode fazer esses testes, mas o ideal seria realmente o exame por imagem. Para poder ver se você tem uma hérnia, uma espondilolistese, uma espondilite anquilosante. Então, são vários fatores que podem realmente causar essa dor na sua lombar. Na lombar ou na cervical, que a cervical também é uma das reclamações que eu recebo no estúdio. Normalmente a lombar ou cervical. Normalmente a cervical são as professoras que trabalham comigo e a lombar, a população geral, de um modo geral. E aí, a gente precisa desse diagnóstico para poder realmente traçar o melhor plano para vocês de tratamento. Ah, Simone, mas o meu médico não tá fazendo, não quer fazer, sei que já aconteceu, já atendi gente que o médico não queria fazer exame, só queria que a pessoa tá um bom dia e vai tratar lá com fisioterapia, com RPG, com pilates e vida que segue. Só que a gente precisa realmente saber o que tem o paciente. Se é uma hérnia, se é uma protusão, se é um aumento, se de repente é só uma contratura muscular. O que realmente está levando a essa dor na lombar? Por que o cliente está travando? Que normalmente vocês procuram a gente porque vocês já travaram. Ninguém procura a gente porque só tá, uma dorzinha aqui. Não, vocês já tiveram vários episódios, já cansaram de tomar remédio, já cansaram de ficar em repouso, já cansaram de alongar, já cansaram de tudo e nada teve efeito. Então, realmente, no último instante, vocês nos procuram. E aí, o que acontece? A gente realmente precisa desse parecer para poder fazer o melhor tratamento. Então, por isso que a gente sempre pede, quando for fazer o Pilates, por exemplo, levar os exames de imagem para a gente analisar, saber o que está acontecendo. E para poder a gente realmente ver o que a gente pode ou não fazer, qual a evolução que a gente pode fazer com vocês. Porque não é chegar e tacar exercício, ponto, acabou. A gente tem que fazer, primeira aula, normalmente a gente vai testar para saber consciência corporal de vocês, alongamento, flexibilidade, nível de dor, tudo isso. Tudo isso a gente vê no primeiro dia de aula. Então, não é à toa que a gente vai fazer os exercícios com vocês, aquela coisa bem simples, subir bumbum, descer bumbum, que é elevação do quadril, fazer alguns exercícios para poder realmente a gente saber o nível de vocês, saber como é que está a coluna de vocês. Então, é necessário sempre com que a gente tenha esse contato do fisioterapeuta com o médico, se possível, para poder ter realmente um melhor plano. O que já aconteceu, eu atendo uma paciente que ela chegou pra mim, na época eu ainda não tinha estúdio, ela chegou pra mim e falou que ela tinha uma dor no quadril, uma dor na lombar. O médico passou que era uma buciatalgia, que era um nervo ciático. Comecei a fazer tratamento e nada, e ela continuava reclamando de dor na virilha, que é uma das dores referidas do nervo ciático. Eu preciso do exame de imagem, porque tem algo de errado aí, porque você está com dor no seu quadril e você não está conseguindo fazer um monte de coisa que a gente está pedindo, e os exercícios que eu já fiz, se fosse coluna, realmente já teria melhorado. E aí, tanto eu quanto ela fazia RPG também, foi feito, a menina do RPG, a outra fisioterapeuta também pedia. Enfim, de tanto que a gente pediu, o médico dela falou, tá, vou passar, mas você vai ver que não tem nada. Ela disse que até que ficou chocada no dia da reação. Então, assim que ela pegou o exame, óbvio, tinha lesão na cartilagem do quadril, lesão no tendão, tinha lesão em tudo que era canto. E aí o médico, quando pegou o exame dela, disse, sabia que ia dar alguma coisa. Isso ficou gravado. Toda vez ela fala comigo, Simone, toda vez eu lembro daquela situação. Eu crente que ele ia, sei lá, que ia fingir de doido, alguma coisa. Não, ele simplesmente disse que, na verdade, ele que sabia que tinha que fazer o exame de imagem. Enfim, depois que, óbvio, que a gente já sabia o que podia tratar, a gente melhorou o tratamento dela. Ela precisa de fazer uma cirurgia, que ainda ela não fez essa cirurgia. Vamos ver quando ela irá fazer. Por enquanto, ela está realmente
só com o pilates e fazendo exercício, ela tá conseguindo manter. De vez em quando dá algumas dores, mas tá tudo sob controle. Porque, por exemplo, teve uma vez que ela reclamou comigo que ela tava com dores ao ir ao cinema. E eu falei com ela, pega aqueles assentos de criança e aumenta seu banco, porque o seu ângulo do seu quadril tá muito baixo para você. Tá? O ângulo não chega nem a 90 graus, ele tá um pouco, tá com menos, tá quase 45 graus. E aí foi exatamente, ela começou a colocar aquela alturinha, aquele almofadinha de criança e não teve mais dores ao levantar, porque para ela sentar e levantar era o fim do mundo. E aí depois que ela começou a fazer isso, ela tava perdendo o prazer de poder sair, essas coisas, a gente começou a fazer as adaptações necessárias e agora ela consegue fazer as coisas necessárias, apesar da pandemia, mas ela consegue fazer as coisas necessárias. Então, qual o principal objetivo dessa live hoje? Sempre que você for no médico, por conta de alguma dor na lombar, cervical, questione sempre o médico por que você está com uma lombalgia, uma cervicalgia, uma lombociatalgia, porque mesmo que seja o nervo ciático, tem que ter uma causa. A causa do seu nervo ciático estar irritado é por conta de uma hérnia, é por conta de uma protusão, é uma conta de um abalamento do seu disco, e pode ser uma contratura, pode ser a síndrome do piriforme, tem vários fatores que podem contribuir para simplesmente seu nervo ciático estar inflamado. E isso aí ajuda muito a traçar um tratamento para vocês e ser um tratamento mais eficaz, porque nós fisioterapeutas, a gente passa mais tempo com vocês. O médico vai ter a consulta com vocês, pede o exame, vocês levam o exame, depois daqui a 6 meses ele retorna. E a gente não. Pelo menos 2 vezes na semana vocês têm contato com a gente. Então a gente vai verificando, a gente vai fazendo a progressão necessária, vai vendo, aqui não está tendo progressão, o que está acontecendo. Às vezes é um caso emocional, às vezes é alguma coisa na sua casa. Já tive cliente que reclamou de dores e depois a gente foi descobrir que era o colchão dele que a validade já tinha passado. A gente vai falar sobre isso depois também. Então, há uma série de fatores que realmente podem contribuir para a sua dor na coluna. Então, sempre que for ao médico, não aceite só ele falar que é uma lombociatalgia, uma hérnia. Pergunta, mas por quê? O que é isso? O que causou isso? Ele vai te explicar. Porque ele precisa te explicar. Porque você só chegar, muitas das vezes as pessoas chegam pra gente e falam, eu tô com uma dor na lombar, o médico falou que eu não posso caminhar, eu não posso agachar, sentar, até mesmo quando a pessoa tem dor no joelho. E eu não posso fazer nada de alto impacto. Tá, mas por que você não pode fazer? Você não pode caminhar, então você vai começar a flutuar os locais. Você caminha em qualquer lugar. Você não pode sentar e não pode agachar. Você senta e levanta da cama, senta e levanta do sofá, você senta e levanta quando você vai no banheiro. Você senta e levanta quando vai num carro, no ônibus, seja lá onde for. Você sempre vai sentar e levantar. O sentar e levantar é um agachamento. Então, por que você não pode fazer? Você vai ficar agora com o seu joelho estendido o tempo todo? Então, realmente, você precisa conversar com o seu médico para poder ver as melhores opções e entender que existe tratamento, existem adaptações necessárias. E, gente, não é um bicho de 1001 cabeças que vocês vão morrer. Porque tem gente que chega no estúdio pensando que vou morrer por conta da coluna. Não vou morrer por conta da coluna. Fique tranquilo, há uma progressão e a gente vai tratar sem problema algum, tá? Na outra coisa que eu ia falar com vocês é que nem quando as pessoas chegam lá no estúdio falando que tem escoliose. Começa a falar, porque eu tenho isso e eu também tenho escoliose. E muitas das vezes a escoliose é um grau tão baixo que é só realmente um desvio postural. Não tem tanto. As pessoas parecem que vão morrer por conta da escoliose. E aí, uma hérnia lombar, a pessoa não dá tanta importância. Tanto que assim, as pessoas começam a achar que tem dor, é uma coisa normal. Então, eu tô com dor hoje, eu não vou porque eu tô com dor. E aí eu também tenho que fazer alguma coisa porque eu tô com dor. E depois eu vou ver. E esquece o tratamento. Agora, se for escoliose, que nem sempre dói,
muitas das vezes, quando você já está adaptada à sua escoliose, você não sente dor. Ela dói no momento que você está levando mochila, alguma outra coisa, mas chega uma hora que a sua coluna está tão desalinhada, mas está tão compensada que você acaba nem sentindo dor. E aí você fica mais preocupado com a sua escoliose do que com a hérnia, que é o núcleo do seu disco, tem os seus dois ossinhos da coluna, e no meio dele tem um núcleo. Esse núcleo tá para fora. Ele tá como se fosse sofrer uma compressão e ele tá meio para fora, fazendo uma barriguinha. Então isso está encostando no seu nervo ciático. E as pessoas não dão atenção para ele. Deveriam, porque exatamente conforme você começa a fazer exercícios, fortalecer a região dali do local, você começa a voltar com essa... Antigamente nem pensava-se nisso, já foram feitos estudos e esse disco ele começa a voltar. Porque antigamente eu falava assim, disco fibroso, rompeu, acabou a cirurgia. Não, agora estão vendo por estudos que esse disco ele tem uma tendência a retornar. O seu núcleo ele tende a voltar para o centro. Então já ajuda muito, né? Então as pessoas deveriam ter mais cuidado com o seu tipo de tratamento. Então, não se preocupem em achar que eu tenho uma doença perigosa que eu vou... Não! Pergunta para o seu médico e sempre peça para que ele passe os exames de imagem, que nos ajudam muito. Vamos fazer os testes normais, mas os exames de imagem já ajudam muito. Então, não fiquem só recebendo informações que nem a gente recebe de mãe. É isso, ponto, acabou. Não. Por quê? Agora mesmo, eu recebi um direct de uma pessoa que ela estava falando que ela tem 2 hérnias, óbvio, e muita dor na coluna, dor clássica do ciático. E o médico falou para ela que não é para fazer pilates, e sim hidroginástica. Eu perguntei, por que não pilates e por que hidroginástica? Porque ele falou que é uma coisa de baixo impacto. Onde a hidroginástica realmente é considerada baixo impacto. É o que eu falei pra ela. A hidroginástica, eu esqueci de me apresentar, né? Logo no início. Eu sou fisioterapeuta e professora de educação física. A hidroginástica, se realmente ela for bem feita, apesar de ser embaixo da água, que é aquela coisa de dizer que realmente não tem um impacto como se você estivesse fora da água, você faz muito exercício, você tem uma boa queima, você consegue suar. O que acontece na maioria dos locais é o que a gente fala que é atividade social. Porque normalmente são idosos e estão lá mais para conversar, bater papo, fazer aniversário antes do dia. É mais um social. Não é um tratamento. Você vai dar qualidade de vida, porque o corpo precisa se movimentar, então a pessoa vai fazer a atividade de ginástica. Mas tratar realmente da coluna com a hidroginástica, primeiro que também é uma turma gigantesca. Então não vai ser um trabalho personalizado, orientado somente para você. Então o ideal seria exatamente um RPG, que é mais orientado, um personal trainer, fazer um treino para você específico, ou o Pilates, que no máximo 4 pessoas por horário, pela sessão, então também é super tranquilo de se trabalhar, são os famosos small groups que a gente chama. Então, ela falou que é por conta disso. Aí eu até perguntei, você tá precisando emagrecer? Ela, e por que ele não indicou uma nutricionista? Porque nessa hora, 80% dos casos, para você emagrecer, 80% é com nutricionista, 20% é atividade física. Então, quer emagrecer, não adianta você querer se matar, enlouquecido, fazer exercício. Não! Quem vai te ajudar vai ser o nutricionista, porque ele vai verificar direitinho como vai ser o seu déficit calórico, tudo isso. A alimentação, fazer as correções necessárias, se precisa de suplemento, se não precisa de suplemento. Tudo isso o nutricionista que vai passar. Então, muitas das vezes também a dor na coluna, não, é por conta do seu sobrepeso. E aí a gente precisa emagrecer, poder realmente também ajudar. E aí você emagrece, ajuda a sua coluna, ajuda seu quadril, ajuda seu joelho, ajuda o corpo como um todo. E você realmente deixa de ficar inflamado, porque conforme você engorda, né, tem seu aumento de peso, a obesidade e a inflamação do corpo. Então, de qualquer jeito, isso aí vai ajudar sempre. Então, o que eu sempre falo pra você, o que eu tô falando pra vocês. Quando for ao médico,
Sempre questione, não diga amém porque ele está dizendo não. Questione, por que eu tenho que fazer tal tratamento? Por que eu não faço isso? Não vai me passar exame de imagem? Questione, porque isso realmente é necessário. Porque a gente vai ficar pegando lá no estúdio e aí pode demorar esse processo do seu tratamento. E conforme você chega com a gente já tudo mastigadinho, o tratamento vai fluir muito, muito melhor. Agora a gente tendo que tirar uns pouquinhos de vocês todas as informações, que é isso que vai acontecendo, o tratamento vai demorando um pouquinho mais para poder realmente ficar 100%. Claro que assim, lá no estúdio, normalmente na terceira, quarta sessão, a pessoa já começa a sentir alívio, não está tratada, mas já começa a sentir alívio das dores que ela apresentava. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, gente, porque como aqui tá com essa frasezinha que não consigo enxergar, o que possa ter as pessoas, quem entrou, quem deixou de entrar, se tiver uma pergunta, pode perguntar aqui nessas caixinhas aqui do lado, que ela até explode para mim, para poder realmente responder, tá bom? Lembrando, mais uma vez, essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, eu vou deixar gravada lá no YouTube. Então, se porventura você não conseguiu assistir desde o início, depois vai lá no nosso canal do YouTube para poder assistir. Ou então, de repente, você quer mandar para alguém que não pôde assistir agora, para poder realmente, vamos descomplicar a nossa coluna. Não vamos ficar enrolando, a verdade seja dita. A gente precisa tratar a coluna, porque o corpo foi feito para se movimentar, não foi feito para ficar parado da doença. E não é um bicho de 1001 cabeças para poder cuidar da nossa coluna. A gente tem que levar um pouco mais a sério, claro. Que também é um outro assunto que eu vou trazer para vocês. Porque se todo mundo já soubesse realmente qual era o tratamento, ninguém teria mais dores da coluna. É certo? Então, mesmo que você já sabe, já pesquisou no Google, já fez o exercício de outra pessoa, tudo isso, cara, foca, procura profissional certinho, que vai te tratar direitinho, porque se todo mundo fizesse, todo mundo realmente soubesse, ninguém teria dor na coluna. Todo mundo faria os exercícios certos, faria tudo. Há uma progressão, a gente não pega um exercício qualquer e sai tacando pra você. Há um motivo, principalmente quando vocês já chegam pra gente, a gente já tem uma aula montada, e você fala assim, hoje eu tô com dor em tal lugar, hoje eu não consegui fazer isso, a gente muda para poder realmente dar qualidade para vocês e vocês saírem dali sem aquela dor que estava incomodando, principalmente no dia. Entendeu? Então, por favor, questionem médicos e fisioterapeutas. A gente também gosta de ser questionado para poder explicar direitinho para vocês. Porque também falar para vocês, enfim, faz exercício tal e manda só fazer? Não, a gente tem que explicar. A gente está fazendo esse exercício para dar mobilidade, porque está precisando de flexibilidade, de alongamento, de fortalecer. Porque muitas das vezes a gente percebe também que vocês não têm uma consciência corporal. Tem gente que a gente fala para poder fazer um abdominal e pega flexor de quadril, pega tudo e não faz o abdominal. Faz o pescoçal, que a gente chama também, faz o exercício na cervical e não faz a força no abdômen. Mostra que realmente o abdômen está fraco. E aí a dor se instala mesmo. Se instala e você vai começar a falar assim, eu tô fazendo o exercício e tá dando errado. Porque você não está fazendo o exercício correto. Então sempre questione, até mesmo quando você for pra academia, que a maioria também das pessoas falam isso com a gente. Eu vou pra academia, mas eu tenho vergonha de perguntar ao professor. O professor tá lá pra isso, pessoas. O professor tá lá pra te ajudar. Ele não tá perto de você, mas levanta a mão, onde você estiver. Sempre vai ter um professor lá, vai te ajudar. E às vezes, porque o professor tá conversando, ele tá conversando porque ninguém tá perguntando nada pra ele. Então ele tá conversando. Você levantou a mão, ele para de conversar e vai te ajudar, tá? Pra vocês não terem mais lesão, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí depois fala assim, porque eu me lesionei na academia. Me lesionei em tal lugar. Não. Se lesionou porque não fez o exercício certo. Se lesionou porque não questionou. Questionem, perguntem e aí tudo dará certo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta? Esse negócio do Instagram mudou, deve estar muito doido. Eu já não consigo enxergar mais nada. Não vi mais nada. Enfim. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Amanhã eu vou falar um pouquinho mais pra vocês
sobre a importância do fortalecimento da paravertebral e da região abdominal, que é o que a gente chama de powerhouse. O que é o famoso powerhouse, que a gente tanto chama aqui no Pilates, tá? E aí na quarta-feira a gente vai falar mais um pouquinho sobre algumas patologias que acontecem na coluna e vamos fazer uma prática para poder realmente começar a mostrar para vocês como tá o corpo de vocês em si. Que a gente precisa conhecer o nosso corpo para poder realmente fazer um tratamento. Que às vezes a gente está super encurtado e está achando que está tudo bem. E não tá. Então a gente realmente precisa conhecer o nosso corpo, saber nossos limites, saber o que a gente precisa trabalhar ou não. E aí sim, dar continuidade ao tratamento. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Então, resumindo, toda vez que vocês forem procurar alguma ajuda com relação às suas dores da coluna, seja lá cervical, lombar, torácica, tem gente que tem dorsalgia, questione por que do tratamento, questione se vai ou não fazer imagem, não permita só fazer a radiografia. A radiografia só vê osso e muitas das vezes a lesão não é óssea, então não adianta de nada. Então realmente precisa ser um exame de imagem com uma tomografia, uma ressonância, que é o melhor exemplo para poder a gente realmente ver o que está acontecendo com a sua coluna. Então sempre questione, pergunte por que escolher o tratamento A, B ou C, o que acontece, o que é a sua patologia, para realmente você entender e ter consciência do seu tratamento. Porque fazer por fazer, você vai deixando. Quando a pessoa tem consciência do que realmente ela precisa e vê o resultado, ela dá continuidade ao tratamento. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Qual mais recomendável para melhorar ou corrigir a postura? Pilates ou RPG? Então, o RPG vai depender, porque os dois trabalham tanto para melhorar e corrigir a postura, os dois. Só que o RPG, ele é um pouco mais parado. Muitas pessoas não gostam de ficar naquelas posturas, porque você fica, que o profissional vai te colocar na postura e você vai ganhando lá os alongamentos, flexibilidade, vai fazendo os trabalhos necessários. Já o Pilates, ele é como se fosse uma atividade física. Você já vai fazendo outras atividades, você vai utilizando o exercício com molas, com resistência. Então, ele é mais dinâmico. Para quem gosta de algo mais paradinho, RPG é tranquilo. O Pilates, ele é mais como se fosse uma atividade física, que tem um intuito de reabilitação. Então, isso vai depender de cada um. Tem gente que gosta muito do RPG e tem gente que não suporta RPG. Tem gente que gosta de Pilates e tem gente que não suporta Pilates. Então, cada um realmente vai testar qual é o melhor tratamento para você. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Inclusive, pode fazer os dois juntos, tá? Pode fazer RPG e Pilates. Que aí você faz um plus, faz um combo perfeito. O resultado é bem mais rápido, inclusive. Alguma dúvida? Muito bem. Então, amanhã eu volto aqui às 21 para poder exatamente falar sobre a parte de fortalecimento da região da musculatura, porque alongamento, flexibilidade, você já sabe que isso também ajuda, mas não trata, não faz o tratamento. O tratamento tem que ser alongamento, flexibilidade e fortalecimento, e dar a mobilidade também para articulação, tá? Então eu vejo vocês amanhã, e na quarta-feira a gente vai ter uma prática. A gente vai fazer prática o tempo todo, não. A gente vai ainda trazer um pouquinho mais de tema e depois a gente faz a prática. Tudo bem? Então, uma boa noite. Amanhã a gente se vê. Vamos falar um pouquinho do fortalecimento. Beijos.